paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez, fazendo a vontade de Deus. Vou ler aqui em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, onde Deus fala um pouco a respeito das riquezas desse lugar, né? E Deus tocou meu coração hoje para falar a respeito dessas coisas, porque nós seres humanos tem mania, né, de grandeza, de riqueza, nossa carne é fraca, né? E a gente tende para essas coisas, né? Quem não quer ganhar um bom salário, viver uma vida regalada, não é? O homem tem essa fraqueza. Não é à toa que Deus, Jesus, né, nos deixou hoje o Evangelho para que a gente possa aprender um pouquinho mais das coisas, né, dele, das coisas que ele nos deixou. Então vamos começar aqui do versículo 19, capítulo 6 de Mateus. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eita glória! Nós temos lá no Antigo Testamento dizendo que a gente ia ter o melhor, né? Se a gente obedecer, né, às leis de Deus, né? Se a gente for bem, a gente respeitar as pessoas, né? Amar o pai e a mãe, que a gente ia ter o melhor dessa terra, né? Ótimo isso. Mas aí veio Jesus e falou para o rico: vende tudo que tens, reparte com os pobres e me segue. Né? Deus, ele é sábio. Por que ele falou essas coisas? Justamente por causa disso, né? Por causa dos nossos olhos, por causa da nossa carne que é fraca, porque a riqueza ofusca as coisas de Deus. E aí ele fala, né, para a gente não ajuntar tesouro na terra, onde a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Eita sabedoria de Deus, né? Aí ele vem, né, com o Novo Testamento. Aí ele fala pra gente: vender o que a gente tem, dividir com os pobres e me segue. Quem é hoje que tem coragem de fazer isso? Vender tudo que tem, né? Principalmente quando a pessoa é rica. Vender tudo que tem, dividir com os pobres e seguir o Evangelho de Deus. Quem é que tem coragem de fazer isso? E nós que temos pouquinho, né? Não temos muita coisa. Será que a gente teria coragem de vender tudo que tem, dividir com os pobres e seguir a Jesus? Não. Difícil, né? Difícil a gente ver alguém que pensa dessa maneira. Mas Jesus deixou aqui, né? Para a gente vender tudo que tem, dividir com os pobres e seguir ao Evangelho de Deus. Já que hoje ele não está aqui pessoalmente, quer dizer, visualmente, né? Hoje a gente segue a palavra de Deus, que foi o que ele nos deixou. Mas a gente sabe que hoje, só se a pessoa tiver muito dinheiro, né? E conseguir ajudar as pessoas
isso vai ser muito bom para o espírito. Né? Assim, digo, seria bom a gente fazer isso? Seria. Mas como a gente não tem essa condição de fazer, então que a gente vem fazer o quê? Repartir o que nós sabemos hoje, que é a palavra de Deus. Que a gente faça a vontade de Deus, ao menos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso já é dividir, né? Já é ajudar as pessoas, fazer o bem, fazer a caridade. Se a gente tem condição de falar da palavra de Deus, de pregar o evangelho de Deus, não é todo mundo que tem esse dom, né? Se a gente tiver, ótimo, a gente vem pregar e falar das boas novas de Jesus Cristo. Que a palavra diz, né? Quão bons são os pés de quem prega as boas novas de Jesus. As boas novas de Jesus é o Novo Testamento. São os novos céus que Deus tem preparado para a gente. Quer maior riqueza do que essa? Ajuntar tesouro no céu. Muitas das vezes a gente não pode, né, ajudar financeiramente, mas a gente tem outras maneiras de ajudar. Né? Então que a gente venha ajudar espiritualmente. Uma palavra, uma sementinha que às vezes a gente planta, né? A gente vê a pessoa fazendo uma coisa errada, a gente nem precisa falar na hora, porque na hora às vezes tumultua, né? A pessoa está nervosa e tal. Mas de repente a gente falar uma palavra em um outro momento, plantar uma semente. Quantas das vezes a gente não fala para uma pessoa tais palavras e ela fica guardada ali no coração. E Deus sabe exatamente o momento certo de usar aquela palavra que você pregou aquele dia. Que você falou aquele dia. E é inconsciente, a pessoa às vezes nem percebe, mas está lá no coração dela. E uma hora Jesus vai lá e muda a história daquela pessoa por causa de uma palavrinha, às vezes, que a gente fala, que a gente planta. Já aconteceu comigo isso, já aconteceu. Né? Já aconteceu várias vezes a gente falar alguma coisinha, às vezes nem precisa ficar ali toda a vida, porque se a pessoa não é espiritual ainda, se ela não é cristã ainda, eu digo, não vai adiantar ficar tentando segurar aquela pessoa, pregando lá e tentando fazer converter. Não, às vezes não adianta. Às vezes adianta, depende da pessoa. Às vezes a pessoa não quer ouvir, então a gente não tem que obrigar ela a ouvir. Mas uma palavrinha, um gesto, às vezes mesmo até, sabe o quê? O nosso próprio testemunho. Eu não digo testemunho de você pregar, falar o testemunho. Eu estou falando o nosso eu. A pessoa olhar e viu que você ou eu mudou. As pessoas percebem isso. Que a gente mudou. Isso também entra no coração dela. Então tudo isso dá bons frutos. Dá bons frutos, é um bom testemunho. Mas se a gente não se converteu ainda, a gente está indo na igreja, a gente próprio não se converteu, a gente não consegue dar bom testemunho. Também não conseguimos dar frutos. E como Deus diz, né? Quem dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Mas quem não dá fruto, tira fora.
Por isso que a gente vê muitas vezes dentro da igreja, muitas pessoas estão ali, mas espiritualmente não dá fruto. Estão mortas espiritualmente. Não consegue dar fruto. Dar fruto é o testemunho da própria vida, né? As pessoas te olhar e ver o que você mudou. E ver que você faz a obra de Deus, que você faz uma caridade, que você faz as coisas discernente do Espírito. Porque se a gente faz coisas discernente da carne, de modo algum nós vamos conseguir dar um bom testemunho, muito menos fruto. Aí Deus faz o quê? Arranca fora. E põe outro no lugar. É assim que Deus faz. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus. Conhecer as obras de Jesus. A gente só consegue essa mudança através da palavra de Deus, lendo o Evangelho de Deus. Em caso contrário, não conseguiríamos. Precisamos ler a Bíblia, precisamos entender a Bíblia e precisamos viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Tem que ter mudança. Por isso que eu falo. Às vezes a pessoa vai para a igreja, já tem 10 anos que está lá na igreja. Mas ela precisa pôr primeiro no coração que ela precisa de Deus, que ela precisa mudar. Nós precisamos andar como Jesus andou. Ele fala na palavra, seja santo porque eu sou santo. Nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas fraquezas. A gente precisa se esforçar. Essa mudança, como eu já tenho dito aqui, demora um tempo. Nós precisamos querer para que o Espírito venha nos curar, nos sarar. Para isso nós precisamos também conhecer a palavra, porque a palavra é que liberta. Se a gente não lê a palavra, como a gente pode ser liberto? Se é a palavra que liberta, como a gente vai ser liberto? Isso depende do nosso esforço. Depende da nossa vontade. Deus me usou para estar aqui agora pregando essa palavra. Sabe por que eu falo isso? Já contei isso, vou contar de novo. Quantas vezes for preciso. Eu repeti 3 anos o primeiro ano. Por quê? Porque isso era a vontade de Deus. Para hoje eu estar aqui. Do primeiro ano para o segundo ano fui empurrado. Do segundo para o terceiro fui empurrado. De tanto repetir. Fui até a 5ª série. Chegou na 5ª série, me passaram para a 6ª, eu desisti, porque eu não aprendia. Mas hoje estou aqui para fazer o Evangelho de Deus. Nem ler eu sabia direito. Mas depois que eu peguei a Bíblia, Deus abriu o meu entendimento. E hoje eu leio. Ainda não leio como uma pessoa que está acostumada a ler há anos, né? Ler rápido, né? Não, eu leio devagar, mas eu leio. Mas foi a vontade de Deus. Hoje eu entendo. Antes eu não entendia. Eu não aprendia. Mas hoje, né? Deus me iluminou grandiosamente para fazer essa obra. Olha que coisa linda que Deus faz. E esse é o meu testemunho. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa fala, mas eu leio, não entendo. Eu também não entendia. Mas o que eu fiz? Eu fui
lendo, eu queria aprender, eu fui pedindo pelo amor de Jesus Cristo, para que Deus me ajudasse a entender a palavra, para que Deus me iluminasse, para que Deus me desse sabedoria. E tudo é pela nossa vontade. O Espírito de Deus vem, ilumina e me ajudou, e hoje eu leio, e hoje eu entendo melhor a palavra. Então não tem desculpa. Quem não sabe ler, pode aprender. Mas, se ainda isso não for conveniente, a gente pode ouvir. Hoje tem Bíblia em áudio, nós podemos ouvir. Né? E a gente pedir sabedoria a Deus, para a gente ouvindo, ter discernimento da palavra. E a gente pode até pregar a palavra através do ouvir. Pode fazer isso. A gente precisa colocar a palavra aqui, ó, no coração. A gente precisa, isso é necessário, que a gente coloque a palavra aqui, ó, no coração. Por isso Deus fala na palavra, Ele fala na palavra, para a gente colocar a palavra na tábua do nosso coração. Porque a palavra liberta. A palavra liberta. A palavra de Deus liberta. Às vezes a gente tem dificuldade de conseguir se libertar de algum vício. A gente está aqui tentando, não consegue. A gente, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Vai lá e peca de novo, vai lá e peca de novo, vai lá e peca de novo. Às vezes está faltando sabedoria. Está faltando palavra, porque a palavra é que vai libertar. Palavra liberta. Principalmente o Novo Testamento, aonde fala muito de Jesus. Nós precisamos conhecer os passos de Jesus. E pedindo, orando e pedindo sabedoria e discernimento. Deus dá, Ele me deu. Quem me via, meu Deus do céu. Eu tinha dificuldade de arrumar trabalho porque eu não tinha escolaridade. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus pela misericórdia de Deus. Porque Ele quis assim. Então, irmão, começa a ler. Quem tem dificuldade de deixar, às vezes, vício de droga, vício de prostituição e outros muitos, de bebida, a gente só vai conseguir se libertar através do poder de Deus. Seja lá como for. Muitas das vezes Deus tem misericórdia e nos liberta. Mas a gente precisa saber a palavra. Porque a palavra liberta. A palavra que vai nos libertar e vai nos salvar. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as suas trevas? Olha isso. De repente nós conhecemos a palavra de Deus. É por isso que eu falo. Nós precisamos saber da palavra de Deus. Porque se a gente tem a palavra, se a gente já conhece um pouco da palavra, e a gente não tem nosso corpo luz, mas a gente tem algum tipo de trevas, de escuridão ainda, Deus fala aqui na palavra, quão grandes serão as suas trevas.
lugar aonde a gente pode ir se a gente não vigiar. Trevas, escuridão, ranger de dentes. Por isso temos que vigiar, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve as riquezas. Por isso Deus falou para o rico, vende tudo que tem, divide com o pobre e me segue. Porque Ele já conhece o nosso coração, e Ele sabe das fraquezas. A gente vai acabar esquecendo das coisas de Deus. Porque as riquezas são regaladas e porta larga. E a gente não consegue servir a riqueza e a Deus. Não consegue. O dinheiro ofusca. A riqueza ofusca. Então, se a gente tem um bom salário e a gente tem lá no banco um pouquinho a mais, eu não digo muito não, um pouquinho a mais, que a gente venha dar fruto. Saber usar essa riqueza que Deus pôs na nossa mão. Como? Ajudando as pessoas. Deus se agrada muito disso. Mas se a gente bota lá o dinheiro lá no banco e esquece, vê as pessoas passando necessidade, e a gente finge que não vê, de modo algum nós vamos conseguir entrar nos reinos dos céus. Não sou eu que digo isso, está escrito aqui. Está escrito na palavra de Deus. Não é? Precisamos saber lidar com o pouco que nós temos. Se tiver muito, então nem falo mais nada. Nós precisamos fazer a caridade, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Deus não vai deixar faltar. Não vai. Mas se a gente for idólatra ao dinheiro, eu digo, como que vai entrar nos reinos do céu? Então que a gente venha aprender isso, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Fazer a caridade, ajudar quem não pode fazer financeiramente, pode fazer plantando uma sementinha, como eu já falei. E tem outras maneiras, muitas, de ajudar as pessoas. Graças a Deus, Deus tem colocado isso no meu coração. Eu ajudo como eu posso. Quem me conhece sabe. Mas isso é de mim? Claro que não. Isso veio do Espírito Santo, veio da palavra. Deus liberta. Jesus liberta. Liberta do dinheiro, do vício, da prostituição, liberta de tudo. É claro que nós temos, por mais que a gente esforça, nós temos nossos defeitos, também temos nossas fraquezas. E a gente vai vigiando e orando para que Deus venha tirando isso do nosso coração. E tira. Porque Deus, ele não mente. Não é? Deus, ele não mente. Deus, ele escreve e ele cumpre com o que ele fala. É a mesma coisa. Se a gente faz a obra de Deus, se a gente anda nos caminhos de Deus,
né? Se a gente está em comunhão com Deus. Aí ele fala na palavra, pode pedir o que você quiser que lhe será feito. Mas para isso precisamos estar em comunhão com Deus. Pode demorar um pouco? Pode. Porque ainda falta alguma coisa em nós para melhorar. Ainda Deus quer que a gente se liberta de algumas coisas. Às vezes demora, às vezes não demora. Depende. É o tempo de Deus. Muitas vezes as nossas orações não são atendidas por falta de sabedoria. Por falta de comunhão com Deus. Por falta de joelho, oração. Tudo que pedir em oração lhe será feito. Se andar em comunhão com Deus. Às vezes a gente está aqui e não entende por que Deus nunca atende a gente. É por isso. Por causa dessas coisinhas mínimas, por falta de palavra, sabedoria. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Deixa eu ver. A Mamon tem uma indicação aqui, que significa as riquezas. Que foi o que eu falei. Por isso vos digo que não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Se Deus alimenta até os pássaros, não é? Nenhum deles ajunta tesouro, não ajunta em celeiro, mas Deus alimenta todos eles. E nós não somos muito mais do que eles? Deus não pode? Deus pode. Deus pode. Todas as coisas, né? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Eita, glória a Deus. Às vezes a gente está preocupado, né? Que as coisas não estão fáceis, a gente está vendo aí tribulação que tá, as coisas caras. Mas, irmão, tem de fé em Deus. Deus não deixa faltar. Deus não deixa um crente desamparado. Um cristão, para ser mais exato, um cristão desamparado. Né? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Não podemos, né? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, de jeito nenhum a gente pode acrescentar, né? Se não for pelo poder de Deus. Quanto mais ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Eita! É só ter fé, irmão. É só ter confiança em Deus. Deus não desampara. Deus não deixa nenhuma ovelhinha lá atrás. Se ela se perder, ele larga aqui, no campo.
as 99 e vai atrás daquela perdida lá. Ele não desampara. Então, aquieta o seu coração. Não vai faltar nada. É só crer. Orar, crer. Deus não deixa faltar nada, né? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Até isso ele fala. Homens de pequena fé. Mas se Deus falou na palavra que a gente tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que a gente quase que nem vê, né? A gente pode falar para aquela montanha, né? Para que ela vai e caia na água. E ela vai cair na água. No mar, ele fala, né? Imagine então, se a gente tiver uma fé um pouquinho maior do que uma semente de mostarda, né? Que é a menor das sementes. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe que a gente necessita. Deus sabe. E Ele não deixa faltar. Não deixa faltar. Né? Mas buscai primeiro o reino de Deus. Aleluia. Eita glória. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eita glória. Olha quanto Deus é bom com quem crê. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eita coisa linda. Vamos lá, gente. Vamos buscar primeiro o reino do céu, esquecer das tribulações desse mundo. E essas coisas nos serão dadas, acrescentadas, até a justiça. Que coisa mais importante do que isso na nossa vida? É deixar na mão de Deus. Deixa na mão de Deus, porque até a justiça Ele vai nos acrescentar. Olha que coisa linda que Deus está falando aqui na palavra. Não vai faltar a roupa, não vai faltar o alimento, não vai faltar a justiça. Deus vê todas as coisas. Nada pode ser encoberto diante de Deus. Nada. Esteja lá aonde for. Deus sabe de todas as coisas. É só crer e esperar. Um dia Deus vai fazer justiça. Mas quem pode fazer justiça senão Deus? O homem não pode. Não vai atrás de homem. Não vai. Porque quando Deus faz justiça, o nosso galardão é recompensado. Mas quando a gente vai atrás de homem querendo justiça, aí o seu galardão já vai ser dado por esse tribunal. Se ganhar, vai ser esse o seu galardão. Se perder, vai ser esse o seu galardão. Mas se esperar em Jesus, Ele fazer a justiça, com certeza Ele vai te dar o seu galardão. Porque Deus é justo em tudo que Ele faz. E Ele não mente. É muito lindo isso. Às vezes a gente está precisando de uma palavra de conforto, de esperança.
orando, esperando lá naquele tribunal. Eu já fiz isso uma vez na minha vida e me arrependi. No meio do caminho, eu orei e pedi para Deus misericórdia. E eu nem crente era. Pedi misericórdia para Deus. Aí eu falei, Deus, que seja feita a tua vontade. Porque eu fiquei com, eu vou falar a verdade, eu fiquei com dó da pessoa que eu fui lá colocar na justiça. Eu fiquei com dó. Aí eu orei a Deus. E Deus deu a justiça. Graças a Deus eu perdi. Graças a Deus eu perdi. Porque Deus sabe de todas as coisas. Né? Na época eu não entendi bem, mas Deus sabe de todas as coisas. Hoje eu entendo. Ainda que eu tivesse ficado com dó, mas a gente tende para o lado do bendito do dinheiro. É complicado, né, irmão? Não vos inquietais, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a todo dia o seu mal. Glória a Deus, né? Até aqui eu queria ler. Que a gente venha colocar essa palavra na tábua do nosso coração. Esperar em Deus. Porque a justiça de Deus é certinha. Não falha. Né? A gente sabe disso. O homem é falho. Às vezes a gente já até perdeu uma causa. A gente não entendeu. E a gente fica indagando a Deus. Mas Deus, quando Ele faz essas coisas, Ele tem o... Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabe. Hoje eu não teria coragem mais de levar ninguém ao tribunal pelo conhecimento da palavra que eu tenho. Aconteça o que acontecer, eu deixo na mão de Deus. Eu dou glória a Deus por isso. A gente precisa, por isso que eu falei, precisa entender, ler a palavra, colocar ela na tábua do nosso coração. E essas coisas Deus nos acrescenta. Né, irmão? E assim eu vou terminando aqui o Evangelho. E vou pedindo para que os irmãos que puder compartilhar essa palavra, não por mim, mas pelo amor ao próximo, para que essa palavra chegue nos ouvidos das pessoas que precisam ouvir, né? Assim eu agradeço em nome de Jesus.